Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e hoje vamos continuar a série Biomas do Brasil. No episódio de hoje eu vou falar sobre o bioma da Amazônia. Bom, a Amazônia é um grande bioma, mais de 7.000 metros quadrados de área, cobertos de floresta densa e algumas variações. O bioma da Amazônia não respeita o limite político dos países. Ela invade várias nações, vários países. As duas Guianas, por exemplo, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Essas são áreas ocupadas pela floresta amazônica. Imagina só, é o que nós chamamos de Amazônia Internacional. A maior parte dessa floresta, no entanto, ela está no Brasil, né? E dentro do Brasil, ela ocupa um espaço enorme, a maior parte dele na região norte do Brasil, como os estados do Amapá, Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, lógico, e ainda pega um pouquinho do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, é um bioma muito grande e de uma riqueza de fauna e flora muito importante para o planeta. É a maior floresta tropical do mundo e muito importante para o equilíbrio dos ecossistemas até de outros lugares, né, do planeta. Para vocês terem uma ideia, a floresta amazônica ela é dividida em várias camadas. A maior parte da floresta que a gente vê nas imagens de televisão, nas fotografias, enfim, são da copa das árvores, que são muito grandes, e as árvores de grande porte também elas encostam as copas de forma que elas acabam formando uma cobertura, né? Uma cobertura verde que de cima parece um grande tapete que é de uma beleza imensa. Mas você imagina embaixo daquele tapete, pode ser uma escuridão só. Imagina vocês, as árvores elas competem pela luz, elas precisam da luz para fazer a fotossíntese, óbvio. Porém, as árvores vão crescendo, né, em busca da melhor posição em relação à luz. Mas com isso, o que acontece? As árvores que não têm tanto potencial para crescer, elas precisam de outras estratégias. Por exemplo, o aumento do tamanho das folhas. Então, isso também ajuda a captação da luz para a fabricação do seu alimento principal. Então, nesse esquema de disputa pela luz, a floresta amazônica ela acaba desenvolvendo vários substratos, né? Ou vários subbosques, que são camadas de vegetação. Então, camadas de vegetação média, camada de vegetação alta. O que pouco tem na floresta amazônica, por incrível que pareça, é a vegetação baixa. Por quê? Porque a luz tem dificuldades em chegar no chão da floresta. E com a falta de luz no chão da floresta, a floresta ela não apresenta muita vegetação rasteira. E o que tem lá no chão da floresta, afinal de contas? Tem bastante humus. Olha, todas as folhas, frutos, galhos mortos, quebrados e até animais mortos caem no chão da floresta e acabam formando a camada de humus, que é riquíssima, e ela sozinha sustenta a floresta. Se você cavar o chão abaixo dessa camada, você vai encontrar, sabe o que? Areia. Isso mesmo, areia. Um solo nada propício para desenvolver uma floresta daquele tamanho. Isso quer dizer que toda aquela floresta se desenvolve apenas sobre a camada de humus que ela mesma produz. Isso quer dizer que é uma floresta autossuficiente. Imaginem só, uma floresta que se autossustenta. É um equilíbrio clímax, né? O equilíbrio máximo de uma comunidade. Bom, além de ter um solo frágil, porque ele tem
uma camada de humus que sustenta aquilo tudo, embaixo tem areia e acredite só, uma parte da adubação daquela floresta imensa, ela vem do deserto do Saara. Isso mesmo, tempestades de areia no Saara sopram areia até chegar na floresta amazônica e serve para enriquecer o chão da floresta. Mas como? Como é que aquela areia cai no chão se a copa das árvores é coladinha uma na outra? Acontece que lá chove muito. A chuva lava as folhas e leva tudo para o chão. Vejam só, como é uma floresta tropical, a maior floresta tropical, o que vai acontecer? Um dia muito quente, no final do dia, chuva. Isso pode acontecer todo santo dia. Então, é um regime de chuva muito intenso, né? E os animais? Como vivem os animais e quais são os animais que existem na floresta amazônica? Bom, já que lá no chão da floresta não tem muita vegetação, também não tem muitos animais. Agora imagina só que dificuldade os animais teriam de andar pela floresta se ela é cheia de árvore, não tem uma trilha, não tem um lugar para passar. Sabe qual é o segredo? Viver nas árvores. A maioria dos animais da floresta amazônica vivem nas árvores. Não são grandes animais porque não tem espaço. São animais médios e pequenos. Por exemplo, são pequenos roedores, tá? Esses podem até descer para o chão. Mas existem também até marsupiais. Lembra do marsupial que tem a bolsinha igual o canguru? Exatamente, marsupiais, muitas aves, os primatas, é claro, que são os macacos e diversas espécies. Eles não precisam descer para comer no chão. Eles vivem o tempo todo na copa das árvores, transitando de uma para outra. E o animal que, por exemplo, tem um porte razoável, como a onça, se quiser comer, tem que subir nas árvores às vezes. Então, muitas vezes, as onças sobem nas árvores. Você pode até encontrar aí alguma imagem de uma onça descansando ou até mesmo comendo sobre uma árvore. Isso mesmo. Então, isso é uma característica altamente adaptativa. Os animais são plenamente adaptados para viver na copa das árvores. Agora, uma coisa que também não podemos deixar de considerar é a riqueza hidrográfica da Amazônia. Uma bacia hidrográfica enorme, cujo principal representante é o Rio Amazonas. Outra coisa que também vale a pena a gente dizer, não são todas as coisas boas que acontecem na floresta amazônica. Ela é um bioma muito importante, porém sofre alguns problemas. Quais são os problemas principais? Biopirataria é um problema gravíssimo. Você sabia que tem cientistas estrangeiros que vêm para o Brasil, coletam animais, coletam plantas e levam para o país de origem deles? Lá eles desenvolvem medicamentos e outras substâncias, patentiam essas substâncias e depois nós que somos brasileiros, se quisermos usar essas substâncias, temos que comprar e pagar os direitos deles. Vejam só que coisa terrível. Agora, tem também o problema do desmatamento, é lógico, o desmatamento que tem várias razões para existir. Por exemplo, o desmatamento para vender a madeira. Óbvio, a madeira é tirada lá clandestinamente muitas vezes. Outra coisa, a madeira depois que sai fica um campo vazio. O pasto, criação de gado, a lavoura precisa de espaço, então tudo isso gera desmatamento. Desmatamento, biopirataria, uma série de atividades. O garimpo, sem dúvida, o garimpo traz desmatamento e o garimpo também traz poluição. Outros tipos de poluição, por exemplo, a poluição da água. Por quê? Porque o garimpeiro, para ele separar o ouro do cascalho, ele usa o quê? Mercúrio. Então esse mercúrio ele é usado durante o processo, o mercúrio é jogado na água e vai poluir a água, vai poluir e contaminar os peixes e as populações originais da Amazônia.
Então, todas essas questões precisam ser bem estudadas e levadas em conta para proteger o nosso patrimônio, que é fundamental para o equilíbrio do mundo. Você sabe, antigamente se falava que a Amazonas era o pulmão do mundo. Hoje em dia não se fala mais nisso. Não é isso que a Amazonas faz. Por quê? Porque a floresta produz muito oxigênio, mas também consome oxigênio. E ela produz o que ela consome. Então não sobra nada para ninguém. Ah, então professor, para que serve essa floresta então? O regime de chuvas. Inclusive aqui da região sudeste, nós aprendemos o ano passado que quando não chove, quando não evapora a água na Amazonas, não chove aqui onde nós estamos na região sudeste. O regime de chuvas, a temperatura do planeta depende da floresta amazônica, tá ok? É isso, gente. O nosso bioma de hoje foi floresta amazônica. Na próxima eu volto com mais um bioma para você. Um forte abraço para todos e até a próxima. Tchau!